Então, eu queria que vocês todos ficassem de pé, batessem palmas e gritassem para poder receber aqui a Caroline Calaça! E aí, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. E para a gente encerrar essa conversa que está muito legal, eu vi aí a palestra do Ivan, foi super interessante, vocês tiveram um momento agora especial. Nós vamos falar de um tema que vai fechar com chave de ouro tudo isso, que é mindset. A gente vai falar a respeito de mindset avançado. Como é que nós podemos sair daqui e elevar o nível da nossa mente para que a gente consiga realizar coisas que a gente não conseguia realizar antes. Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Caroline Calaça, eu sou coach executiva de negócios. Eu atuo ajudando empresários e executivos a alcançar um nível elevado de performance, através do desenvolvimento das suas habilidades e das suas competências. A gente acredita muitas vezes que o que leva a gente para o próximo nível é conhecimento. E o conhecimento, ele tem o potencial e o poder de fazer com que a gente chegue até um certo nível. Só que chega um momento que você bate num teto. E aí o que te leva além não é mais apenas o conhecimento. Aí você precisa trabalhar, desenvolver competências comportamentais, que é o que diferencia você da maioria das outras pessoas, quando você consegue fazer essa mudança, essa virada. E hoje eu tenho a Development, estou à frente da Development. Além de realizar esse trabalho com executivos, já treinei mais de 10 mil líderes pelo Brasil, e com empresários, eu também formo coaches. Então, eu tenho um projeto na internet em que eu instrumentalizo os coaches, aquelas pessoas que já são coaches e querem atuar com segurança. Infelizmente, a gente vê, às vezes, uma banalização da palavra coaching. Né? Tudo é coaching agora, está cheio de coaches por aí. Mas coaching é algo que faz a diferença quando você aplica e entende os benefícios que você quer obter a partir disso. E hoje eu formo coaches e pessoas que querem usar a abordagem de coaching executivo e de negócios na sua atuação profissional. Mas antes disso, eu também tive uma trajetória profissional longa. Eu me formei inicialmente em hotelaria. E aí eu descobri na hotelaria que eu ia trabalhar muito e o meu teto de crescimento era muito baixo. E eu fui percebendo que aquilo ali não era exatamente o que eu queria, não só pelo dinheiro, mas porque eu percebi que era escravizante. Eu tinha que trabalhar finais de semana, feriados, férias, quando todo mundo estava se divertindo, e eu não tinha uma possibilidade de crescer muito mais. Então, eu decidi, paralelamente à minha atuação profissional como executiva na área de hotelaria, comecei a dar aula em faculdade. E aí comecei a formar pessoas, a dar aulas nas faculdades, e isso me abriu portas. Logo eu estava dando consultoria, montei uma empresa de consultoria, e da empresa de consultoria em publicidade, uma agência de publicidade e propaganda e uma empresa de consultoria em marketing. E a partir disso, eu comecei a treinar pessoas. E me apaixonei por treinar pessoas, por desenvolver pessoas. Continuei dando aula em faculdades, cheguei a dar aula em pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, em algumas das maiores faculdades aí do Brasil. E eu fui percebendo que existia algo muito interessante nos desafios das pessoas. Os problemas delas eram muito parecidos. As angústias das pessoas, independente do nível que elas estavam, um diretor top ou alguém que estava começando na organização, os medos, os anseios eram parecidos. E as dificuldades de passar para o próximo nível eram comportamentais. Foi aí que um dia eu estava jantando com uma amiga, e ela falou, isso foi há mais ou menos 9 anos atrás. Ela falou, Carolina, já ouviu falar um negócio de coaching? Parece interessante isso, vamos fazer um curso? E eu falei, bom, eu já tinha lido alguma coisa a respeito, eu estou interessada. Eu fiz a minha primeira formação em coaching, depois eu fui para fora do Brasil, fiz várias outras formações, fiz um mestrado na Espanha e desenvolvi um método de cálculo do retorno do investimento em coaching executivo e desenvolvimento humano. E, a partir daí, eu me apaixonei por desenvolver pessoas e continuei por esse caminho
E é isso que eu tenho feito desde então, potencializando os resultados das pessoas a partir da mudança da mentalidade. E essa frase pode até parecer um chavão, que é mude a sua mente e mude o seu destino. Mas a nossa realidade, ela é criada na nossa mente. E os nossos tetos, eles são criados na nossa mente. Isso acontece porque nada tem significado em si. O significado das coisas, dos acontecimentos, ele é atribuído por nós. Pense no seguinte, quando você vivencia uma experiência qualquer, e outras pessoas vivenciam a mesma experiência, e se eu pedir para você relatar essa experiência, pedir para o outro relatar a experiência, provavelmente o ponto de vista vai ser diferente. Vai ser diferente porque cada pessoa experimenta as coisas usando a sua estrutura, a estrutura da sua mente. E é sobre isso que eu quero falar mais com você. Como é que você pode transformar a sua mente em algo que te permita elevar seu patamar? Pensa na mente como um computador, de uma maneira muito simplista. Um computador, ele tem softwares e hardware. O hardware é o equipamento. Então, a gente tem aí o cérebro, a gente tem a estrutura cerebral. E dentro do nosso cérebro tem a química cerebral, nós temos hormônios, neurotransmissores, mas nós temos softwares que são instalados. E esses softwares, eles não acontecem de acordo com a nossa vontade, necessariamente. Esses softwares, eles são instalados, no primeiro momento, quando a gente está sendo gestado pela nossa mãe. E aí a gente pergunta, o que é mindset? Alguém aqui saberia me dar uma definição de mindset? O que é mindset? Programação? Programação cerebral? Pode falar. Configuração da sua mente. Legal. Configuração da sua mente, programação cerebral. Mindset, eu estou apertando isso aqui sem querer, né? Mindset significa a estrutura, a forma como o seu cérebro dá significado às experiências e às coisas. Vou repetir. Mindset significa como a sua mente dá significado às experiências e às coisas. Dar significado é algo que só os seres humanos são capazes de fazer. Nós somos capazes de atribuir significado às coisas. Só que, lembra que eu falei para você que é na gestação, quando você está aí lá na formação, na barriga da sua mãe, que a sua mente é formada, a estrutura cerebral é formada? Vou contar um pouquinho mais sobre isso. No 4º mês de gestação, a partir do 4º mês de gestação, quando você está lá na barriga da sua mãe sendo formada, tudo que a sua mãe experimenta, vivencia, todas as experiências dela, os pensamentos e os sentimentos dela, começam a configurar a estrutura da mente. Como aqueles bilhões de neurônios vão se estruturar e se organizar. Então, a gente gosta de dizer que a mãe, ela é a arquiteta da mente. É a mãe que começa a dar forma para a mente do bebê. E o pai é o engenheiro estrutural. Quando a criança nasce, e a partir do momento que o pai acompanha a gestação, ele passa a validar aquela configuração que foi feita na mente do bebê dentro da barriga da mãe. Isso significa que você já nasce com o seu hardware pronto e com alguns softwares que são instalados sem que você queira. Por exemplo, uma família em que os pais têm problemas emocionais. Adivinha o que acontece com a criança? Ela herda isso. A mente dela já vem com esse tipo de configuração. E é por isso que mudar comportamento, mudar mindset, é um desafio. Aí a gente precisa saber exatamente como é que a gente muda hábitos, como é que a gente muda o mindset das pessoas. E o que é um mindset avançado? O que significa criar, construir um mindset avançado? Criar um mindset avançado é você ter consciência de quais são os softwares que estão instalados na sua mente e começar a gerir esses softwares. Gerir esses softwares é, eu identifico quais são os softwares que estão me levando aos resultados que eu gostaria e quais são aqueles que estão me impedindo de chegar ao meu destino.
Quais estão me ajudando, facilitando minha caminhada, e quais são aqueles que estão me atrapalhando, me impedindo de chegar lá. É por isso que nós podemos dizer que nós somos os decoradores da nossa mente, do nosso cérebro. Eu sabia que vocês não iam gostar muito, né? A mãe é a arquiteta, o pai é o engenheiro estrutural e nós somos os decoradores. E aquele monte de tijolos ali, né, com uma casa bem construída, uma mesma casa, uma mesma quantidade de tijolos, se ela for bem decorada, ela pode ser uma casa linda. Se ela for mal decorada, ela pode ser uma casa horrível, brega, que ninguém quer estar ali e desagradável. E é exatamente isso que nós temos que fazer a partir do momento que nós nos tornamos adultos. Entender qual é a decoração da minha mente, como é que ela está estruturada, quais são os softwares que estão instalados aqui, a revelia da minha vontade, independente da minha vontade. E o que eu quero fazer com isso a partir de então. E é assim que nós podemos desenvolver um mindset avançado e começar a mudar a estrutura da nossa mente. E a primeira maneira de começar a estruturar nosso mindset é entender como é que a nossa mente funciona para que a gente alcance ou não resultados. Esse negócio está doidão, gente. Eu não apertei nada aqui, hein? Vamos voltar. Peraí. Como é que a nossa mente começa a tomar decisões e nos favorecer ou nos impedir de alcançar aquilo que a gente deseja. A nossa mente, ela funciona através de imagens. A nossa mente, quando você diz o seguinte, nossa, eu gostaria de me tornar um arquiteto de sucesso, ou uma arquiteta de sucesso. Essa expressão, quero me tornar um arquiteto ou uma arquiteta de sucesso, ela é concreta ou ela é abstrata? Abstrata, ok? Ela só passa a ser concreta a partir do momento em que você define com clareza o que é ser um arquiteto ou uma arquiteta de sucesso. Quando a sua mente, como a sua mente trabalha por imagens e com clareza, quando você pensa o seguinte, eu quero comprar uma casa. Tudo bem, eu quero comprar uma casa, o que vai acontecer é que você vai ficar atento a tudo que diz respeito a uma casa. Mas a sua mente tem um mecanismo muito interessante, que se chama atenção seletiva e retenção seletiva. Isso significa que a sua mente é capaz de te ajudar a dar atenção para aquelas informações que são relevantes para que o seu objetivo se concretize. Só que para que ela te ajude a filtrar e a encontrar as melhores oportunidades, você precisa dizer exatamente o seguinte, olha, eu quero uma casa em Brasília, no bairro tal, de preferência nas 3 ruas ali principais ou na avenida principal. E aí, eu quero que essa casa tenha paredes brancas. Só está acontecendo comigo isso, né, gente? Eu quero que essa casa tenha paredes brancas, de preferência que ela tenha uma piscina. E eu gostaria que ela tivesse pelo menos 4 quartos. Quanto mais clareza você atribui, mais facilmente a sua mente cria uma imagem, um retrato. E aí o mecanismo que ela utiliza para te ajudar a chegar ao seu objetivo é, todas as vezes que alguém fala sobre uma casa, em um bairro específico ou nas redondezas daquele bairro, sua mente presta atenção, te ajuda a focar a sua atenção. E começa a reter as informações que são importantes para você chegar aonde você deseja. Então eu queria que você escrevesse aí brevemente, a gente vai fazer isso em 1 minuto. O que significa, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas mesmo que você tenha feito, quanto mais clareza você tiver disso, mais fortes se tornam as suas conexões cerebrais. Então eu quero pedir que você escreva aí, em poucas linhas, qual é o significado para você. O que significa ser um arquiteto ou uma arquiteta de sucesso para você. Isso pode ser na folha branca. O que é para você, o que significa ser um arquiteto ou uma arquiteta de sucesso? Vou dar 1 minutinho para vocês fazerem isso. Não, não precisa entregar. Pode escrever onde vocês quiserem. Pode ser no Moleskine. Não faça na folha em branco do envelope, por favor. Faça no Moleskine. Viu?
Carol, é que a gente vai usar essa folha depois. Vocês vão usar? Tá bom. Pessoal, então, o Bruno está pedindo para vocês fazerem aí no Moleskine, tá? Ao invés de fazer na folha branca. Escrevam aí, qual é a definição para você de ser um arquiteto ou ser uma arquiteta de sucesso? Brevemente. Agora eu vou pedir para você compartilhar com o colega ao lado. Qual é a sua definição de ser um arquiteto ou uma arquiteta de sucesso? Rapidamente, tá bom? Conta para o seu colega o que é ser um arquiteto ou uma arquiteta de sucesso. Pronto, pessoal? Podemos voltar aqui? Então vamos lá. Ó, eu vou contar até 3 e vou pedir para vocês terminarem aí, tá bom? Queria que todo mundo se calasse quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Ótimo. Vamos encerrar essa atividade. Agora eu quero explicar para vocês o que nós acabamos de fazer aqui. Lembra que eu falei para vocês que a nossa mente ela precisa de clareza? Tudo que vocês estão ouvindo de mim, tudo que vocês ouviram do Ivan, tudo que vocês ouviram do Cláudio Camose, do Bruno, da Dani, está aí na memória de curto prazo. A nossa mente ela tem uma memória, um arquivo, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho ela tem uma capacidade limitada. Ela forma, quando você ouve alguma coisa que eu estou dizendo para você aqui, tudo que você ouviu hoje à tarde, formou-se uma nova conexão cerebral na sua mente, ou várias novas conexões cerebrais se formaram aí. Caminhos cerebrais novos. Quando eu peço para você escrever, o que você fez? Reforçou aquele caminho cerebral que se formou mais cedo. E quando eu pedi para vocês compartilharem com o colega ao lado, você reforçou ainda mais esse caminho cerebral que se formou durante esses dias do encontro. E o que isso significa? Quanto mais forte esse caminho cerebral que se formou, ele começa a sair dessa memória de curto prazo e ir para uma memória de longo prazo. Aquela que é duradoura e aquela que permite que a sua mente use a seu favor a atenção seletiva e a retenção seletiva, para te ajudar a alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Faz sentido? Ótimo. Então eu vou compartilhar com vocês a definição de sucesso que eu adotei para mim e que eu acho que faz muito sentido. Sucesso é poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser e com quem eu quiser. Autonomia é algo que eu valorizo muito. Eu estou tomando emprestada essa frase aí do Tony Robbins. Né? Nós não fazemos o que nós podemos. Nós vivemos aquilo que nós acreditamos que somos. Isso significa que se você quer ser um arquiteto de sucesso, e o significado de sucesso para você é ganhar muito dinheiro, o limite de dinheiro que você pode faturar está definido aqui, olha. Quanto você acredita que você é capaz de gerar? Quanto você acredita que você merece? É claro que isso não é simplesmente poder da mente. Existe um trabalho a ser feito, existem processos a serem desenhados para que você alcance o seu resultado. Mas o primeiro passo que faz com que isso seja possível é você acreditar que é possível e definir qual é o seu teto e qual é o seu limite. Sabe por que esse é o ponto da virada? Porque enquanto você não acredita que é possível, vamos falar aí de faturar, posso falar 1 milhão, vocês me permitem? Tá? Vamos só usar isso como uma hipótese. Para alguns pode ser muita coisa, para outros pode ser uma referência estranha. Só como um exemplo eu quero usar para vocês. Então vamos dizer que você queira faturar 1 milhão como arquiteto de sucesso nesses próximos 6 meses. Quando você não acredita que isso é possível ou viável, qual é a pergunta que você se faz o tempo inteiro? Será que é possível faturar 1 milhão em 6 meses? Quais são as respostas possíveis para essa pergunta?
sim ou não. Quando você responde sim ou não, você cria poucas possibilidades. Mas se você já acreditasse que é possível faturar 1 milhão em 6 meses, atuando como um arquiteto, e se tornando um profissional de sucesso, qual seria a pergunta que você faria para sua mente? Como? Quais são os passos que eu preciso dar para fazer isso ser viável? O que eu preciso fazer? Quais são as próximas etapas para que eu torne isso viável? E quando você faz essa pergunta o tempo inteiro para sua mente, quais são as respostas possíveis? Infinitas. E muitas novas possibilidades se criam e se formam. Percebe como o nosso teto é exatamente a nossa mente? E é um grande desafio para nós romper esse teto, porque a nossa mente está configurada. E como ela está configurada, os limites já foram estabelecidos. Existem tetos estabelecidos. Só tem um jeito de expandir o meu teto. É quebrando aquele que já existe, construindo um teto novo. E eu vou te explicar como fazer isso daqui a pouco. Quando a gente observa como é que as coisas são construídas na nossa mente e como é que as nossas ações são desenhadas e executadas, a gente precisa entender o mecanismo que é o pensar, sentir e agir. Isso significa que todas as minhas ações, elas são derivadas dos significados que eu dou, porque é isso que me faz pensar, e isso me gera sentimentos. Por exemplo, eu falei aqui de faturar 1 milhão em 6 meses. Quem ficou desconfortável, levanta a mão. Que achou isso daí meio ousado demais, meio absurdo. Ótimo, legal. Algumas pessoas acharam isso desconfortável. Quando você acha esse teto desconfortável, o que você pensa? Teria que me preparar para isso, mas se você acha que esse valor é muito absurdo, você pode pensar o seguinte: nossa, que mulher louca. Olha o que ela está falando. Olha esse valor. Nossa, que síndrome, hein, de megalomaníaco. Falando de faturar 1 milhão. Você entraria com uma série de pensamentos que bloqueariam as suas ações. E provavelmente o que você faria? Se sentiria mal, se sentiria incomodado, que é o que aconteceu com alguns de vocês. E aí, você não faz. Você não vai construir nada para fazer com que isso seja viável. Você simplesmente criou uma hipótese para sua mente. Isso não é viável. E eu não vou nem dar atenção para isso, porque isso não é viável para mim. A questão é que o tempo inteiro a nossa mente ela é um equipamento que foi programado para nos proteger. Uma das principais funções da nossa mente é nos proteger e nos defender das ameaças. Só que a nossa estrutura cerebral ela é a mesma desde quando o homem vivia no mato, na floresta, caçando para viver. Essa estrutura cerebral ela não mudou, ela é a mesma. Significa que hoje a gente opera num mundo complexo, em que os desafios e os riscos são muito diferentes, com o mesmo equipamento que a gente operava para caçar e para fugir na selva dos perigos. A nossa mente ela é primitiva, ela tem configurações primitivas. E essas configurações primitivas, o que elas fazem é automatizar os nossos comportamentos, com base nas nossas experiências. Então, se você, um dia, colocou uma meta para você de faturamento muito ousada, no mês. Vamos colocar que você colocou lá, eu quero faturar nesse mês 5 vezes mais do que eu venho faturando. E aí você não conseguiu chegar nesse resultado. O que acontece com a sua mente? Ela cria uma tag. Ela cria um selo. Criar metas ousadas é muito perigoso, gera dor. E a nossa mente, ela é preparada para nos defender. Então, o que ela faz? Tira a gente da dor e faz a gente buscar prazer. Tudo aquilo que está marcado na sua mente como algo que gera dor, tem um selo. Não repetir. E aí você está pré-programado para não dar crédito para aquela ideia. E continuar com seus velhos hábitos, aqueles que te levaram até aqui, mas que provavelmente não vão te levar para o próximo nível. Quando eu quero mudar as minhas ações, por exemplo, quem aqui procrastina? Procrastina, tem que fazer uma coisa, sabe que tem que fazer, sabe que isso é importante, é essencial, mas acaba não fazendo no tempo que precisava. Por que a gente procrastina? O que faz com que a gente procrastine? Prioridades são outras coisas? Medo
que mais? Preguiça. Eu dou mais atenção e mais crédito para aquilo que eu gosto, põe mais tempo nisso. Desorganização. Pode ser tudo isso. Mas independente de qual seja o motivo exato, existe um comportamento padrão na sua mente. Opa, atividade que eu não gosto, deixar para amanhã. Atividade que eu gosto, fazer hoje. Atividade que eu não sei fazer muito bem, deixar para a semana que vem. Atividade que eu sei fazer muito bem e gosto, fazer hoje. E o seu senso de prioridade, o senso de priorização com base na estratégia, aquilo que você quer alcançar, ele fica completamente distorcido. E você vira alguém que é operado automaticamente, mas que não se apropria das ações que vão levar aos seus resultados. Esse ciclo do pensar, sentir e agir. Se eu quero mudar as minhas ações, eu tenho que mudar o significado que eu dou para as coisas. Eu gosto de falar para os meus clientes que é duvidar das suas certezas. Isso é muito difícil de fazer. Duvidar das suas convicções, aquilo que parece que é uma verdade absoluta para você. Você tem que duvidar disso, porque é isso que vai te levar a progredir. As pessoas de sucesso, de resultado, as pessoas que têm um mindset diferenciado, os grandes empresários, grandes executivos, essas pessoas aprendem a não dar um único significado para as coisas. Elas dão pelo menos 3. Porque elas duvidam das suas certezas e das suas convicções, para chegar a uma resposta que faça mais sentido e criar a sua realidade. Para que nós fazemos o que nós fazemos? O que faz com que a gente procrastine ou priorize? O que faz com que a gente decida ou a gente adie uma decisão? É aquilo que a gente quer ocultamente obter com as nossas ações. E são justamente essas coisas ocultas, porque 95% ou 98% ou 99% do que acontece na sua mente está numa parte da mente que não é consciente, é inconsciente, pré-programada. Enquanto você não consegue acessar a parte do seu inconsciente que está te programando o tempo inteiro, você é manipulado. Você é dominado pelos softwares pré-instalados. A gente faz as coisas buscando significância. Significância é fazer com que valha a pena. É obter identidade. E a gente faz coisas boas e coisas ruins em nome disso. Por exemplo, tem gente que gosta muito de contribuir com o outro. E quando ele contribui, ele sente que vale a pena. Ele sente uma confirmação de que aquilo que ele é vale a pena. Ele se identifica consigo mesmo. Outras pessoas gostam de manipular ou são extremamente grosseiras. E essas pessoas fazem isso, muitas vezes, para obter significância. É uma maneira de ela reforçar para si mesma, de uma maneira distorcida, que ela é importante, que as pessoas dão crédito para ela, que ela é alguém que faz sentido e que mobiliza o outro. A gente precisa entender o que está na base da tomada das nossas decisões, para que a gente consiga mudar. Então, se eu sou alguém que obtenho significância, manipulando o outro e agindo de forma grosseira, tem jeito de mudar isso? Tem. Basta eu encontrar uma outra forma de obter significância que me traga resultados melhores. E eu só consigo fazer isso quando eu passo a vincular os meus comportamentos, as minhas ações, com os meus resultados, os resultados que eu quero obter. E eu só consigo fazer isso se eu tiver clareza de quais são os resultados que eu estou perseguindo. Outras pessoas, elas fazem tudo em busca de autonomia. Não sei se vocês conhecem alguém que foge de relacionamentos. Conheço algumas pessoas assim. A pessoa, ela acredita que liberdade e autonomia é algo muito importante para ela. E ela só obtém liberdade e autonomia sozinha. E todas as vezes que alguém se aproxima e ameaça a liberdade e autonomia, o que ela faz? Foge dos relacionamentos. Pode ser relacionamento pessoal de homem e mulher, pode ser de amizade, pode ser de sociedade. Porque o que essa pessoa faz é se defender, se proteger com um mecanismo que atrapalha os resultados que ela quer alcançar. E segurança. A segurança está muito ligada aos medos. Quais são os medos que eu cultivo e que eu permito que me paralisem? Lembra que eu falei da estrutura cerebral que faz com que a gente tome decisões automaticamente? Isso está nas nossas crenças, aquilo que eu acredito. Por exemplo, quem aqui tem alguma dificuldade de cobrar?
pelo seu trabalho? Puxa, muita gente. Quando você tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, é porque existe uma crença instaurada ali. Vou dar um chute aqui de qual pode ser essa crença. Cobrar pelo meu trabalho faz com que ele tenha menor valor. Vender é feio. Dinheiro é sujo. São coisas que você às vezes nem tem consciência que estão aí, mas um dia você viu seu pai e sua mãe conversando lá e falando, nossa, mas cobrar é muito caro, isso daí é muito feio, esse cara é usurpador. E de repente a sua mente assimilou aquilo como algo feio, algo ruim. E de repente hoje você tem dificuldade de obter sucesso porque você não consegue vender e cobrar pelo seu trabalho, o que é justo, porque existe uma crença que está lá instaurada. E você não sabe como ter acesso a ela para modificá-la. Valores, aquilo que é essencial, aquilo que é importante para você. Quem aqui tem clareza dos seus valores? Sabe exatamente os seus 2 principais valores, pelo menos. Sabe? Fala pra gente, qual que é? Conhecimento é um valor importante para ele. Quem mais sabe e pode compartilhar? Você. Liberdade e verdade são 2 valores. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações automatizadas, elas acontecem para atender um valor. Só que os nossos valores às vezes estão ocultos. E se eu não conheço os meus valores, existe algo estranho. Eu falo uma coisa e faço outra. E os outros percebem a minha incoerência, mas eu mesmo não percebo que eu sou visto como alguém que não é coerente. Fala uma coisa e age diferente. Isso é o que está na base das nossas ações e que faz com que a gente alimente ou elimine as crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? Crenças limitantes são todos aqueles pensamentos que eu cultivo, significados que eu dou e que estão lá instaurados e que me impedem de alcançar o que eu quero agora. Pode ser que aquilo não fosse uma crença limitante antes, mas no nível em que você chegou nesse momento, aquilo pode estar te impedindo de chegar, de romper seus tetos. Então isso é uma crença limitante. Como é que eu identifico que eu tenho uma crença limitante? Eu começo a me observar, a fazer as perguntas certas para mim. Por exemplo, o que está me impedindo de chegar naquele alvo que eu estabeleci para mim? O que eu preciso fazer para dar o meu próximo passo e subir um degrau? E aí eu vou encontrar as respostas. Aí eu acredito que vender é feio. Acredito que vender desmerece o meu trabalho. Então você encontrou uma crença limitante. E o que você precisa fazer com ela? Eliminar. E a gente pode fazer isso, nós temos o poder de fazer isso. Autossabotagem. Autossabotagem, por exemplo, a procrastinação que vocês falaram, muita gente levantou as mãos aqui. A procrastinação é uma autossabotagem. A autossabotagem é eu fazer ações que atrapalham os meus resultados. Às vezes eu faço isso conscientemente, mas a maioria das vezes eu faço inconscientemente. E isso me distancia de onde eu quero chegar. E os comportamentos incongruentes, que eu comentei com você. Você fala, olha, eu sou uma pessoa que gosto muito das relações, eu me importo muito com o outro, mas quando você tem a primeira oportunidade, você suga o outro e passa o outro para trás. Eu sou uma pessoa que cultiva muita verdade. Verdade, para mim, é um valor muito importante. Primeira vez que você fica espremido, você fala uma mentira. Essa incoerência distancia você dos seus resultados. Porque se você olha para si mesmo e fala, puxa vida, eu sou mentiroso. É difícil, né? Falar isso da gente mesmo, eu sou mentiroso. Mas a partir do dia que você aceita e fala, eu sou mentiroso, você passa a observar a forma como você age e você é capaz de corrigir isso. A boa notícia é que existe algo que foi descoberto pela neurociência há muito pouco tempo. Quem já ouviu falar em neuroplasticidade? Neuroplasticidade do cérebro, pouquíssima gente. Até pouquíssimo tempo atrás, menos de 10 anos, menos de 5 anos, a gente acreditava que a pessoa nascia pré-configurada, lá da barriga da mãe, com aquilo que a mãe trouxe para a criança, aquilo que o pai sedimentou, e pela vida, pelas experiências que ela tinha, ela continuava a transformar sua mente. Mas hoje nós sabemos que existe um mecanismo cerebral que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que nós temos de mudar aquelas conexões cerebrais preferenciais. Do que eu estou falando? Existem pessoas, por exemplo, que são agressivas e elas têm um comportamento padrão, que é o seguinte, alguém grita com ela, ela grita de volta e bate na mesa. E toda vez que alguém grita com ela, ela grita de volta e bate na mesa.
Esse comportamento padrão significa que existe uma conexão cerebral na mente dela, que é igual uma estrada de terra batida. Ela já foi usada tantas vezes que aquilo ficou automatizado. E aí, quando ela tem uma ação, que é alguém grita com ela, ela nem pensa. Ela tem uma reação automática, que é bater na mesa e gritar de volta. E o pior de tudo, quando isso acontece, quem é que está no controle da sua vida? Você ou o outro que te dá o estímulo? O outro. Você passa a ser uma pessoa extremamente manipulável. Porque a partir do momento que o outro descobre que, para tirar você do sério, é só gritar com você, que você vai bater na mesa e gritar de volta, ele começa a acionar os gatilhos que te geram comportamentos ruins e te afastam dos seus objetivos, daquilo que você deseja para si mesmo. Como é que a gente usa isso a nosso favor? Identifique quais são os hábitos que você tem. Quais são os hábitos relacionados ao seu trabalho? Quais são os hábitos que você tem cultivado que estão te impedindo de avançar? Olha para a sua vida pessoal e observa quais são os hábitos, 3 hábitos, não precisa ser um monte de hábitos, 3 hábitos na minha vida pessoal que eu tenho cultivado, ou eles têm se repetido, e que estão me afastando de avançar. A partir do momento que você identifica esses hábitos, observe qual é o gatilho. O gatilho, normalmente, é algo que eu penso, ou algo que eu sinto. Então, você pode identificar o seguinte: quando eu bato na mesa e grito de volta, o que eu sinto é raiva. Aí você vai investigar, o que eu penso que me gera raiva? Nossa, eu penso que aquela pessoa é uma babaca. Ele está me desestabilizando, ele está me desafiando. Eu me sinto desafiado, penso que ele é um babaca, que ele não tem importância nenhuma, e aí eu grito de volta e bato. Você acabou de desacionar o primeiro gatilho. Você é capaz agora, todas as vezes que esse gatilho for acontecer, de percebê-lo. E cada vez que você observar mais, você vai perceber rapidamente. E aí você é capaz de dar tempo entre a ação e a reação. A nossa mente tem um gatilho, um mecanismo que se chama amígdala. Vocês já ouviram falar no sequestro da amígdala? Não é essa amígdala aqui, não. A amígdala é uma área do cérebro reptiliano, primitivo. Ela aciona e dispara as nossas emoções. A amígdala faz com que a gente, nos momentos mais importantes de tomar decisão, de agir, a gente esteja com a circulação do sangue no cérebro bem reduzida. A circulação do cérebro a circulação de sangue foi para onde? Para bater e para correr. Para o meu braço, para me defender, e para as minhas pernas, para eu conseguir fugir do leão, da selva. E aí o meu cérebro não funciona. Ele funciona mal. Eu sou sequestrado pelas minhas emoções. A amígdala é como se fosse um alarme cerebral. Ela dispara. Quando esse alarme cerebral dispara, todo o corpo fica refém dela. Então você não é mais capaz de agir racionalmente. Você passa a agir só emocionalmente. Quando a amígdala toma o controle, você deixa de ser um ser racional e vira um ser primitivo. Você é capaz de fazer as maiores barbáries, porque você está dominado pela sua emoção. Agora tem um detalhe. A amígdala, ela aciona esse mecanismo, esse alarme cerebral, com base em informações que não são muito detalhadas e nem assertivas. Então, por exemplo, alguém faz careta para você, e você já acha que aquela pessoa vai gritar com você. Então, antes que ela grite, você já olhou para a cara dela e viu que ela estava querendo gritar, você já vai bater na mesa e gritar antes que ela grite com você, se defender. O que a amígdala fez? Ela disparou o mecanismo de defesa, sequestrou o seu corpo, disparou sangue para os lugares que não deveria, você parou de pensar racionalmente e está dominado pelas suas emoções. E você passa a ser burro, desculpa a palavra. Mas você fica burro, você fica incapaz de tomar ações que te ajudam ou te favoreçam. Você fica pouco assertivo para agir. E quando você vai estudar mais a fundo esses mecanismos cerebrais, você vai identificar que existem níveis diferentes de consciência. Anotem aí, Robert Kagan. Esse cara, ele explica que existem 3 níveis cerebrais. Esses 3 níveis cerebrais são aquelas pessoas que são completamente dominadas. Dominadas pela amígdala, sequestradas o tempo inteiro. Elas são incapazes de se gerenciar. Elas são autogerenciáveis. A mente gerencia, as emoções tomam conta, e ela não consegue se perceber. Existe um segundo nível cerebral. Você já é mais autônomo. Você já consegue tomar atitudes com base naquilo que você decidiu e planejou. Existe um terceiro nível cerebral, que é aquele em que você é capaz de se ver agindo.
Vou repetir. Se ver agindo. Sabe o que isso significa? Quando você está lá, no meio de uma discussão com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, você consegue se perceber agindo. Nossa, o que eu estou falando? Para que eu estou ofendendo a pessoa? Para que eu estou fazendo ela ficar nervosa? Para que eu estou jogando isso na fogueira? Estou jogando lenha nessa fogueira agora. E aí essa pessoa é capaz de corrigir as suas ações enquanto ela está agindo. No primeiro nível cerebral, você é dependente. Tá? Você é dependente, você é manipulado, você é sequestrado pela amígdala o tempo inteiro, você é emocional. Todas as pessoas acionam os gatilhos que fazem você sair do sério e agir de maneira pouco coerente. Segundo nível, você tem alguma independência. Você consegue tomar decisões com base no seu planejamento. Mas você não é autônomo. Terceiro nível, você tem independência. Você é capaz de escolher as suas ações e se ver agindo. Ou seja, você começa a se apropriar daquilo que está lá obscuro na sua mente. Quais são as formas de fazer isso acontecer na prática? Para duvidar das suas certezas. Já perceberam que tem gente que percebe muito mais sobre a gente, quem convive com a gente de perto? Muito mais sobre como nós agimos do que a gente mesmo? Marido, namorado, esposa, que convive muito, filho, convive muito. A pessoa percebe coisas que você faz que você mesmo não percebe. Existem 4 áreas da nossa mente. Existe uma área que a gente chama de eu aberto. O eu aberto é aquilo que eu faço questão de compartilhar sobre mim. Eu sei que eu sou assim, eu me orgulho disso. Eu sou alegre. E eu me orgulho de ser alegre, então eu faço questão que todo mundo perceba que eu sou alegre. Mas existem áreas sobre mim que só eu sei. Eu não quero que ninguém mais saiba. É aquela sujeira que eu escondo debaixo do tapete. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou egoísta. Não quero que ninguém perceba que eu sou manipulador. Existem coisas sobre mim que os outros percebem e eu não percebo. Por exemplo, que eu sou mentiroso. Eu falo que eu gosto de verdade, eu sou mentiroso. Que eu falo que eu gosto de planejamento e eu não planejo nada. Existem coisas sobre a gente, nossos comportamentos, que o outro percebe, mas eu não percebo. E existe um quadrante que é obscuro. Nem eu sei sobre mim e nem os outros sabem. Isso é o nosso inconsciente. O que eu preciso fazer para me tornar alguém mais independente? Trazer coisas daquela área que os outros percebem sobre mim e eu não percebo. Começar a compartilhar com os outros, criar elos de confiança. Coisas sobre mim que eu não gostava de compartilhar, porque aí eu aumento meu eu aberto. E começar a conviver com pessoas que expandam a minha percepção e que me permitam acessar, ter insights. Acessar conteúdo que estava obscuro. Sabe o que é insight? O insight, se você fizer uma fotografia do cérebro quando ele está acontecendo, é como se fosse uma explosão cerebral. Quando acontece essa explosão cerebral, novas conexões cerebrais se formam, naquele momento, frágeis. Mas quando você tem um insight, escreve, compartilha, usa, você forma uma conexão cerebral forte. E ela é capaz de substituir aquele comportamento preferencial que você tinha anteriormente. Para isso, eu preciso lidar com as 3 zonas. Zona de conforto, zona de crise e zona de risco. Onde é que nós gostamos de ficar, pessoal? Zona de conforto, né? Todos nós queremos ficar na zona de conforto. Só que na zona de conforto não tem crescimento. Porque eu domino todas as variáveis ali. Eu sei exatamente como fazer uma proposta para o tipo de cliente que eu atendo normalmente. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para fechar com o tipo de cliente que eu estou acostumada a fazer proposta. Aí eu vou para a zona de crise. A zona de crise é onde há crescimento. Você começa a atender um tipo de cliente que você não atendia antes. Então, por exemplo, você estava no mercado de venda de apartamentos relacionado a esse tipo de imóvel, e aí você vai para um novo tipo, um novo padrão, que é luxo. Tá? Vai fazer trabalho em imóveis de luxos. Esse tipo de trabalho te desafia, porque você não domina as variáveis. Você não sabe como vender, você não sabe como fazer proposta, você não sabe como fechar. Isso joga você para a zona de crise. E ali há desconforto, mas há aprendizado. Só que há uma zona que a gente não gosta de visitar, que é a zona de risco. A zona de risco é quando há tantas variáveis incertas que eu fico meio sem chão. Vocês já devem ter experimentado isso. De repente, você começa a entrar num nicho novo, você começa a fazer alguma ação de marketing digital, por exemplo.
E se você começa a fazer alguma ação de marketing digital que você nunca fez antes, seu desconforto é tremendo. Você começa a gastar muito dinheiro, muito tempo, você não vê o resultado vindo no começo. Aquilo te gera desespero. E você vai lá para a zona de risco. O que você precisa fazer? Observar em que zona você está, não se permitir ficar muito tempo na zona de conforto, se levar para a zona de crise, e quando você percebe que você está lá na zona de risco, volta para a zona de conforto. Isso vale para você, para o seu filho, para o seu funcionário, para quem trabalha com você. Observe qual é o nível de desconforto. E traga essas pessoas para a zona onde há crescimento, para que você não perca a sua capacidade de gerir a si mesmo e nem o outro. Para finalizar, para que vocês entendam tudo isso que eu falei até aqui na prática, existe uma fórmula que foi desenvolvida pelo pai do coaching. É um cara, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, é o Timothy Galway. Ele era um jogador de tênis profissional e ele observou e desenvolveu uma fórmula chamada, que diz que performance é igual a potencial menos interferência. Como é que ele descobriu isso? Ele perdeu um campeonato de tênis um dia. Ele era o favorito a ganhar esse campeonato de tênis e ele, de repente, perdeu o torneio. E ele ficou muito chateado e começou a avaliar o que ele tinha feito de errado. E ele chegou à conclusão que ele começou a perder o torneio, perder o jogo, em um determinado ponto, quando ele começou a empoderar o outro. Ele observava os saques dele, os saques do outro. Falava, puxa, esse cara é muito melhor que eu. E ele começou a dar poder para o outro e perdeu o jogo. E ele começou a desenvolver outras pessoas, treinar outras pessoas. Ele chegou à conclusão de que performance, excelência, é igual a potencial menos interferência. Todos vocês aqui são cheios de potencial. Potencial que, de repente, você desconhece. Só que você não acessa todo o seu potencial. Porque existe interferência. As interferências são os medos, são os seus hábitos mentais, é o modelo mental, a forma como a sua mente está configurada, as suas crenças limitantes. E aí você tem o seu potencial reduzido e a sua performance é prejudicada. Você quer alcançar resultados mais desafiadores? Gerencia as interferências. Ou aumenta o potencial. Quando vocês fizeram esse treinamento aqui com o Bruno e com a Dani, o que aconteceu com o potencial de vocês? Aumentou muito. Né? Todo mundo aqui conhece, domina ferramentas, instrumentos, técnicas que não dominava antes, para ser um arquiteto de sucesso. Agora, para que isso seja usado da melhor maneira por vocês, o que você precisa fazer? Acessar o seu potencial, reduzir a sua interferência, se conhecer mais. É isso que vai fazer com que muitos de vocês alcancem resultados surpreendentes. E para finalizar, eu queria falar sobre 4 lições que, se vocês aplicarem, de tudo isso que eu falei aqui, vai fazer total diferença. E eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito diferente a partir de então. Primeira lição, autoconsciência. O arquiteto que você é, ele é construído em cima da pessoa que você é. Ninguém se torna um profissional excelente, um arquiteto de sucesso, se você não aprender a se conhecer e se tornar uma pessoa de sucesso. O Ayrton Senna, quando fizeram uma entrevista com ele, perguntaram para ele, quando você olha no retrovisor do seu carro, e você está lá numa corrida que é decisiva, quem que você gosta de ver? O Piquet ou o Prost? E ele respondeu, eu gosto de olhar no retrovisor e ver a mim mesmo. Porque eu só vou perder essa corrida se eu perder para mim mesmo. Então eu gosto de olhar no retrovisor e me ver, porque a competição é comigo mesmo. Quando eu me conheço melhor, eu entendo onde eu estou, eu entendo qual é o meu próximo nível e eu me transformo para chegar lá. Foco. O sucesso, ele é um processo construído a partir da clareza, como a gente falou. Mas não adianta clareza, saber tudo o que você tem que fazer e não entrar em ação. As pessoas que vão aqui ter resultados surpreendentes são aquelas que são capazes de implementar aquilo que aprendeu. Entrar em ação, com clareza, com foco definido. Decisão. A decisão é um dos pontos mais importantes. Você precisa ser capaz de acreditar. Acreditar tanto no seu sonho, no seu alvo, naquilo que você está buscando, ter tanta clareza disso, que te permite mobilizar todo o seu potencial
todos os seus recursos internos, apesar da incerteza, do medo, do cenário desfavorável. Não importa o que está acontecendo, não importa se está em crise o mercado, não importa se aqui em Brasília ou lá onde você mora, a coisa não está muito legal nesse ramo, não importa. Porque quando você decide que você vai ser um arquiteto de sucesso, e você sabe o que é ser um arquiteto de sucesso aí, não importa qual seja o cenário. Não importa porque você não está com os olhos na dificuldade. Você está com os olhos no seu sonho, no seu alvo. E o que isso muda? Muda tudo. Quando você está com os olhos na dificuldade, o primeiro obstáculo vai te paralisar. Você está com foco de curto prazo. Se não der certo, em um mês você vai desistir. Mas quando você tem clareza do alvo e está com foco no sonho, você é capaz de superar obstáculos que você nem acreditava. Porque você não está focado em obter algo a curto prazo. Você quer obter algo que está ali na frente. Você sabe onde é que você quer chegar. E você é capaz de se desafiar. De olhar no espelho todos os dias e falar o que eu preciso vencer em mim hoje. Para eu me tornar uma pessoa melhor e um arquiteto melhor a partir de amanhã. E por fim, a resiliência. Quando os seus limites são colocados à prova, são testados, o seu mindset se transforma. É incrível como é doído, é horrível, quando a gente é colocado no limite, que é na zona de risco. É muito desconfortável. Nós não gostamos de não ter chão, não conhecer nenhuma das variáveis para conseguir reverter uma determinada situação. O ser humano não gosta disso, não fica bem assim. Mas aquelas situações mais difíceis. Quem aqui já viveu um momento muito difícil? Profissionalmente ou pessoalmente? Eu já. Naquele momento, você foi levado para a zona de risco. E o que a gente faz naquele momento? A gente perde forças, normalmente. A gente começa a se focar na dificuldade, no obstáculo, naquilo que está me impedindo de progredir. E aquilo dissipa a energia, faz com que eu perca a minha capacidade de reagir. Perca a minha capacidade de me fortalecer para fazer diferente. Só que são essas provações, esses momentos mais difíceis, que fazem com que a nossa mente se expanda de uma maneira incrível. E começa a olhar para esses desafios, essas dificuldades, aceitando e entendendo que elas são o degrau para o próximo nível. Seja o arquiteto da sua vida. Não um gestor de circunstâncias. Quantas vezes nós somos gestores de circunstâncias? Você fica à mercê da maré. Se a maré sobe, você sobe. Se a maré desce, você desce. Você dá poder para os outros. Você dá poder para as pessoas dizerem se você é alguém de sucesso ou não. Você dá poder para as pessoas sobre a sua agenda, sobre o seu tempo. Você não se apropria disso. Você fica à mercê do que é bom para o outro. Você fica gerindo as crises, a ausência de funcionários, a ausência de dinheiro para investir, as dificuldades de conquistar clientes. E você para de construir, você para de arquitetar. E por quê? Porque sempre, independente de quão alto você chegue, independente de quão alto, quanto você avance, sempre tem espaço para pensar maior, para desafiar os nossos limites e para redefinir o que é impossível. O impossível não existe. O impossível é aquilo que você diz que não é capaz de fazer, de alcançar ou de atingir. Ele só existe na sua mente. Quando você tem clareza disso, você transforma o impossível em algo possível. Você muda a pergunta. E ao invés de existir um obstáculo intransponível, só existem etapas para o sucesso, para chegar onde você deseja, onde você quer. Obrigada, pessoal. Carol. Palmas para Carol.